Olá, muito boa tarde a todos que sintonizam os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando mais uma vez o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, e estou aqui, como todos os sábados, ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, você tem alguma coisa na qual acredita plenamente? Plenamente, convicção plena, né? Uma crença arraigada, daquelas que ninguém consegue fazer você mudar de opinião? Você sabia que o apego não se dá somente às coisas e às pessoas? O apego se dá muito mais, mas muito mais mesmo, às ideias. E algumas dessas ideias são boas para nós, nos ajudam, nos empoderam, mas algumas outras são péssimas, nos limitam profundamente. São aquilo que se convencionou chamar de crenças limitantes. E o pior, muitas delas nós nem sabemos que temos. Então hoje o nosso bate-papo tem como propósito desvendar um pouco esse universo, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas crenças, vamos falar mais especialmente daquelas crenças velhas que estão presentes na nossa vida e que limitam a nossa prosperidade, a nossa saúde, a nossa capacidade de conduzir a vida de uma forma mais leve, mais feliz. Mas, afinal de contas, o que são crenças, Eliane? As crenças são pensamentos que surgem na nossa mente por diversas causas. Elas se formam a partir de ideias que você já viu, ouviu ou concluiu por diversas razões e que com o tempo elas se tornam verdades absolutas na sua vida, né? Desde muito cedo, ainda lá no ventre, né, das nossas mamães, e ao longo dos 7, 8 anos de idade, a gente foi influenciado tanto para aquelas crenças positivas, né, e construtivas, quanto para aquelas crenças negativas e limitantes, como o Edgar falou. Né? Como nós costumamos falar, nós fomos influenciados por os nossos pais, pelos nossos familiares, né, amigos, ou por figuras de autoridades, como médicos, professores, né? E são crenças que irão dar o comando das nossas vidas, porque elas é que vão definir nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas escolhas, né? São elas que vão literalmente criar todas as nossas dificuldades ou facilidades na vida, né? Então, é a partir das crenças que com o tempo elas se formam os modelos mentais, né? As nossas percepções do mundo que enxergamos e que nem sempre correspondem com a realidade, né? As crenças funcionam como verdadeiro ímãs. Olha que interessante, né? Aquilo que você acredita, você atrai para a sua vida. É o que a gente sempre diz aqui. Você cria a sua realidade. Quando você acredita em algo, isso vai se manifestar na sua vida como uma verdade, mesmo que não seja. E na maioria das vezes não é, né, Edgar? Uhum. Mas como que isso acontece na prática? Tá. Por exemplo, se você acredita que a vida é difícil, ela realmente parecerá difícil para você. E isso acontece porque você se conecta a essa ideia e automaticamente você atrai situações que confirmam essa crença que a vida é difícil. E isso vai se reafirmando, né, como um ciclo vicioso, porque passamos a viver experiências negativas e quanto mais vivemos essas experiências, mais acumulamos uma imagem mental sobre nós mesmos e sobre os outros, né? Bom, então, por exemplo, se uma mãe ou um pai diz para o seu filho que ele só faz coisa errada, que ele é fraco, ou se eles comparam esse filho com o irmão, ou com o primo, ou com qualquer outra criança, dizendo que o outro é forte, essa atitude dos pais
A depender de como a criança vai registrar tudo isso no seu subconsciente, essa atitude vai prejudicar e muito a autoestima da criança. E isso vai repercutir muitas vezes na idade adulta, gerando um homem ou uma mulher inseguro ou insegura, seja no campo profissional, seja nos seus relacionamentos pessoais. Exato. E com essas experiências sendo repetidas, torna-se um reforço negativo, né? Obviamente, porque você cria aquilo se repete e vai gerando a cada repetição um novo reforço, né? Especialmente durante a infância e adolescência, isso vai acontecer muito. E isso faz com que essa criança ou jovem tenha uma ideia deturpada de si mesmo. Por quê? Porque ela passa a ser aquilo que os pais falaram para ela e não ela mesma. Exato. Essas crenças que são implantadas, né? E é implantada mesmo, gente. Isso é implantado na mente subconsciente, elas vão ganhando forma e potência sem que a gente perceba. Porque elas estão agindo, como eu disse, no nível subconsciente. A gente não tem clareza de que aquilo acontece, mas está lá, está fermentando e está crescendo. E ao longo da vida, nós não questionamos, né, o que a gente acredita, obviamente, e aquilo que foi imposto é o que prevalece. Exatamente. Por isso que a gente fala aqui na rádio, quanto lá no nosso canal do YouTube, a gente fala de técnicas e ferramentas que fazem com que você questione, né, as suas atitudes e a partir do seu questione as suas atitudes a partir do seu subconsciente. Ou seja, a partir da expansão da sua consciência, do seu verdadeiro eu, que você se torna capaz de identificar quais crenças estão definindo a sua vida, estão paralisando, estão bloqueando, né, a sua prosperidade, seu sucesso, a saúde. E essas crenças que limitam a sua vida surgem em várias áreas da vida, né, em qualquer idade. Podemos encontrá-las no que diz respeito à saúde, à profissão, a relacionamentos, vida pessoal, vida financeira. Então é importante a gente ter, né, algum mecanismo para acessar a mente subconsciente, onde as crenças se encontram e que estão bloqueando a sua jornada, trabalhar novas crenças positivas, crenças empoderadoras, para que você continue cada vez mais expandindo esse seu, né, eu interior, o seu verdadeiro ser. Muito bom. Vamos dar alguns exemplos, então, de como as crenças atuam de forma efetiva para bloquear o fluxo da sua vida e, no final, fica com a gente aí até o final do programa, porque a gente vai dar algumas dicas de como fazer para superar essas limitações que as crenças nos impõem, né? Por exemplo, quando eu digo que alguma coisa é difícil, por exemplo, eu não vou aprender a falar inglês porque inglês ou qualquer outro idioma, não importa, é muito difícil. Então, quando eu considero que alguma coisa é difícil, quando eu estabeleço a crença da dificuldade sobre algo, eu nem tento. Aqui tem duas coisas importantes para a gente refletir. Primeiro, a ideia da dificuldade, né? A ideia da dificuldade está, em geral, associada a uma ideia de falta de habilidade para. Ou seja, eu crio a falsa justificativa de que eu não levo jeito para isso. Nesse caso, perceba que a gente tem o ciclo completo de funcionamento da mente, né? Você tem a crença de que algo é difícil e isso está no seu subconsciente. Mas aí a sua mente consciente, que é responsável por encontrar o porquê das coisas, olha, mente consciente, tá? A consciente é pro racional. Ela vai encontrar o porquê das coisas. E exatamente para validar o que está no seu subconsciente, né? E vai dizer, isso é difícil mesmo. Eu não tenho jeito para isso. E é assim, né? E é assim que eu faço. Então eu paro. Eu me limito, né? Eu nem começo a fazer as coisas que eu considero difíceis. A não ser, né, que eu seja obrigado por algumas circunstâncias, circunstância maior a fazer aquilo. Mas aí a dificuldade de fato se impõe porque é assim que a mente me faz perceber aquela tarefa, né? É isso mesmo. E veja, eu disse no começo dessa explicação que eu estabeleço a crença da dificuldade sobre algo e nem tento. E eu usei a palavra tentar de propósito. Por quê? Porque esse é um comando embutido na mente. Isso já está meio que pré-estabelecido. A mente vai fazer você dizer, sempre que não quiser que você faça algo,
ela vai fazer você dizer, eu vou tentar. Por quê? Quem tenta não consegue. Sempre que você disser, eu vou tentar, você não vai fazer. E por que você não vai fazer? Porque é difícil. Né? Então, gente, elimine do seu vocabulário essas duas palavras que o Edgar falou, difícil e tentar, tá? Esse é o primeiro movimento para eliminar essa crença da sua vida. Elimine o tentar. Em vez de falar tentar, fala, eu vou me desafiar, é um desafio, tá? Porque o desafio tem essa ideia também subconsciente de, né, competição, né? Vou lá, vou fazer, vou... Sim, de provocação, te impulsiona, né? Uhum. Então isso impulsiona. Na PNL a gente diz, se é possível para um, é possível para todos. Todos nós podemos desenvolver os recursos internos necessários para fazer qualquer coisa. E a questão aqui não é se aquilo é ou não difícil, gente. A questão aqui é saber o quanto você de fato quer fazer alguma coisa. Se você de fato quiser, a única coisa que pode te impedir de fazer aquilo é a sua mente. Outra crença muito comum nas pessoas é a do não merecimento. Gente, essa crença é o que aparece assim em mais de 70% dos meus atendimentos. E infelizmente essa crença vem muito das igrejas religiosas, né, que ao longo da história foi se construindo e retirando cada vez mais o poder de criação das pessoas. E ela traz uma carga, né, o não merecimento traz uma carga muito pesada de culpa, de julgamento, de vergonha, né, de polaridades como o certo e o errado. Porque a pessoa que tem essa crença do não merecimento, ela está se auto-julgando por uma escolha passada, que ela considera, né, dentro da verdade dela, ela considera errado ou vergonhoso. E por isso o que acontece? Ela se pune, porque ela acredita de fato que não é merecedora de amor, de prosperidade, de saúde e tudo mais. Então a autossabotagem muitas vezes está associada a esta crença. Né? Porque se você muitas vezes, não se considera merecedor de algo, você cria situações na vida para não receber as bênçãos, os presentes do universo, né? As bênçãos de Deus. Pois é, uma outra crença também, essa também está associada àquela primeira, né, que a gente falou do difícil, que é a de considerar os outros sempre melhores do que eu. Todo mundo é melhor do que eu. Mas melhor em que exatamente? Será que alguém é bom em tudo? Eu acredito que não. Não existe alguém que é bom em absolutamente tudo. Assim como não existe ninguém que é ruim em absolutamente tudo. Sempre haverá algo que você faz bem feito. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Só ele é capaz de identificar esse seu talento. E uma vez identificado, a vida deslancha. Exato. Pessoa que tem um relacionamento amoroso fracassado, né? Onde a pessoa se sentiu mal, humilhada, traída. Pode gerar um trauma, gente, duradouro. Isso pode resultar numa crença limitante sobre amor, né? Fazendo com que essa pessoa nunca consiga ter um relacionamento feliz, nutritivo, duradouro, a menos que ela ressignifique essa crença. Não é porque um relacionamento não deu certo que todos os demais também não darão. Uma pessoa que cresceu, por exemplo, ouvindo os pais dizendo que só rico que prospera na vida. Essa é complicada. Vai criar uma crença sobre o dinheiro, né, e vai se limitar financeiramente drasticamente, porque a figura do rico nunca está associada a coisas positivas, coisas boas, né? Então, como eu nasci pobre, né, eu nunca vou poder ter nada, já que só rico que prospera. Né? Mesmo que eu me esforce para mudar a trajetória da minha vida, essa crença pode sabotar você, levando a pessoa a fracassar nas suas iniciativas, e aí a cada fracasso reforça ainda mais essa ideia de que ela não pode ser próspera. Então a pessoa abre, por exemplo, uma loja no shopping, né, e a loja não prospera. A pessoa quebra e fecha a loja. Depois de um tempo, alguém propõe para essa mesma pessoa que é uma boa ideia abrir uma loja no shopping. E aí ela seguramente vai dizer para você:
Ah, de jeito nenhum. Loja no shopping não dá certo. É uma fria isso aí. Tá louco. Não quero isso não. Bom, se fosse verdade que loja no shopping é uma fria, Não existiria shopping. Né? Não tinha loja nenhuma funcionando hoje em dia. Outra crença, nossa, essa também é muito comum, né? Que diz o seguinte: sou muito velho para, né? Para qualquer coisa. Uhum. Gente, a idade está na cabeça. Existem lugares, né, na Índia, por exemplo, que tem habitantes com mais de 100 anos e com aparência da metade disso, de 50, tá? Tem lugares na Itália que é a mesma coisa. Existe um documentário na Netflix que chama Como Viver até os 100, O Segredo das Zonas Azuis. Gente, assistam, tá? Assistam e vejam que o que a gente está falando aqui é real. Então, se você acredita que a vida aqui na matéria dura 80, 90 anos, assim vai ser. Você vai criar doenças, dificuldades com seu corpo, que limitam seus movimentos, que limitam seus sentidos, sua memória. E tudo isso criado pela crença de que você é muito velho para tal coisa. E você sabia que existe, diga que tem um estudo baseado na astrologia egípcia e na numerologia, que são os setênios, né? Uhum. Os setênios ajuda você a entender qual direção você deve seguir na vida. A cada 7 anos traz uma energia, né, com fundamento na astrologia. E olha que interessante, o setênio dos 84 anos aos 91 é a fase que a pessoa tem, que ela tem que ser festeira, a pessoa tem que juntar a família. Se não tiver amiga, junte amigos, vizinhos. Ela precisa comemorar a vida, para celebrar, né, para fazer festas. E os setênios, olha que interessante, dos 91 aos 97 anos, né, aquela idade que geralmente a pessoa fala, estou no fim, né, só falta aguardar, esperar a morte que ela vai chegar. Então, setênios do 91 aos 97 anos, este ciclo vai pedir para você autoliderança. Autoliderança. E nesse período você precisa liderar, gente. Seja uma empresa, um trabalho, um negócio, seja uma negociação, tá? Você está na energia da liderança. O importante é liderar, né? E existem muitos empresários, né? Se você procurar aí empresários famosos, com idade deste ciclo, com mais de 90 anos, que estão trabalhando, estão firmes, ativos, com saúde e se sentem vivos. Então é importante também perceber qual é a energia qual ciclo a gente está vivendo, qual a energia que aquele ciclo requer, para continuar vivendo com saúde, né? Normalmente a pessoa que passa dos 70 anos fala, estou fazendo hora extra, né? Olha a crença, gente. Olha a energia que ela está atraindo para ela extra, própria, né? E aí tem também aquela coisa, me aposentei, acabou. Estou no fim da minha vida. Né? A aposentadoria traz essa energia também, né, de limitação. Muita gente entra em depressão porque se aposenta e acha que está no fim da vida. Pois é. Né? Acho que acabou, né? Enquanto que só está começando. E por falar em hora extra, tem uma outra crença que é muito presente, né, na vida das pessoas. Isso daí acompanha a vida das pessoas desde muito cedo, né? Que é a crença do não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer nada. Essa é outra muito comum nos dias de hoje. Tempo, gente, é uma ilusão. É só uma ferramenta para organizar a vida aqui na matéria. Só isso, não passa disso. O tempo não é limitante de nada, porque ele é uma questão de prioridade. Todos nós temos tempo suficiente para fazer tudo aquilo que nós quisermos fazer, desde que aquilo seja uma prioridade para nós. A gente não vai ter tempo para as coisas que a gente não quer, mesmo que está lá no subconsciente. Exatamente. Você pega um executivo, por exemplo. O executivo vai no médico e recebe a seguinte recomendação do médico. O senhor precisa fazer atividade física. Então eu vou indicar aqui no seu tratamento 1 hora de caminhada todo dia. O empresário simplesmente olha para o médico e responde o seguinte: eu trabalho 14 horas por dia, doutor. Não tenho tempo para fazer caminhada. Aí passa o tempo. O empresário infarta. No dia seguinte, que ele já puder voltar às suas atividades, o que ele vai fazer? Ele vai arranjar tempo para fazer caminhada. Do nada... Apareceu o tempo. Né? Entre muitas aspas, do nada, o tempo apareceu. Uhum. Né?
Mas Eliane, como é que nós conseguimos então mudar todo esse monte de crenças? A gente falou só de algumas, tá, gente? Tem muitas outras, tá? Como que a gente consegue mudar essas crenças que estão na nossa mente mais profunda? Existem várias ferramentas para mudar crenças que limitam a nossa vida, né? Existe, como a gente fala aqui, a hipnoterapia, a auto-hipnose, gente, em casa, na sua casa, com o seu tempo, né? Você pode fazer auto-hipnose e reprogramar algumas crenças. A psicanálise, a PNL é incrível como a gente ressignifica aqueles padrões que a gente segue por essas crenças, né? Terapias que vão auxiliar você a substituir crenças limitantes que bloqueiam a sua vida por crenças construtivas que darão a você força, darão a você coragem para ser você mesmo. E criar a partir deste novo lugar uma nova vida alinhada com o seu verdadeiro eu. A crença, gente, é como um caminho de terra. Quando você passa várias vezes no mesmo caminho, aquele caminho vai ficar marcado. Então, por comodidade, você caminha sempre no mesmo lugar. Porque ele já está marcado, então eu vou para o que eu já conheço. E as terapias que ressignificam suas velhas crenças fazem com que você comece a trilhar novos caminhos, caminhos diferentes. Você começa a construir um caminho novo e começa a trilhar esse novo caminho várias e várias vezes. Até você se sentir seguro, né, e confiante nessa nova trilha, tanto quanto você se sentia na antiga trilha, no antigo caminho. Até o momento que você nem vai lembrar mais daqueles caminhos que você andava, né? E aí você caminhou pelo novo ali. Então, a nossa dica de hoje é: não tenha crenças de estimação. Mude essas crenças. Insista em criar novas crenças positivas e construtivas, até que essas novas crenças se tornem um hábito na sua vida, como esse novo caminho que eu falei, né? Você começa a caminhar nesse caminho. Essa metáfora do caminho é muito interessante, porque o que acontece com um caminho que não é usado? Né? O mato cresce. Isso. Né? O mato cresce e tampa completamente. Isso. Quer dizer, aquele caminho está lá, só que o mato cobriu, você nem nota mais, nem lembra mais que ele está ali. Por quê? Porque já tem um outro caminho que é mais curto, que é mais confortável, que é melhor de andar, e você anda nele. Mais confiante, né? E aí também, só para a gente concluir aqui, a gente falou de crenças que a gente acaba tendo, né, implantada nas nossas mentes na fase de criança. No entanto, gente, a gente passa por uma chuva de crenças, né, nos bombardeando todos os dias, tá? Então também ficar atento com isso. O que você está ouvindo nas redes sociais, nas mídias, na televisão, tá? Que ali tem muita crença por interesses, né? Que vão colocando em nós. E daqui a pouco você está seguindo um padrão que você nem sabe por que você está fazendo aquilo. Mas porque você viu lá num programa, na TV, no YouTube, no Instagram, e começa a fazer igual. Né? Então, muito atento com isso também. Porque como o Edgar falou no começo do programa, a gente, a vida toda a gente tem esses implantes de crenças colocados em nós, né? Tá consciente do que você está escolhendo. Muito bem. Presença, né? No fim das contas é isso. Esteja presente para que você não seja vítima disso tudo. Querido ouvinte, sábado que vem a gente está de volta, mas se você quiser mais conteúdo como esse, você pode seguir a gente nas redes sociais, o @ da Eliane no Instagram é @ElianeBim, o meu é o @EdgarBim, e no YouTube também, todos os programas aqui que nós apresentamos aos sábados e mais um montão de outros conteúdos vocês encontram lá no nosso canal no YouTube. Acessa lá, youtube.com/bim91, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilha os vídeos com as pessoas que você acha que esse conteúdo pode contribuir também. Se você quiser tratar com as crenças aí que estão te afetando a vida, você pode conversar comigo pelo WhatsApp, a gente pode ter o maior prazer em te atender para trabalhar na hipnoterapia e na psicanálise, que são ferramentas poderosas para transformar qualquer tipo de crença. Manda para mim uma mensagem no 11 97563 3113. 11 97563 3113. E se você quiser marcar uma consulta com a Eliane,
para falar sobre a psicanálise sistêmica, né, que é uma abordagem muito interessante, holística, que vai te ajudar tanto no campo físico, mental, emocional e espiritual, manda mensagem para ela também no WhatsApp. Ou se você também quiser marcar uma constelação familiar, também pode ser. O contato dela no WhatsApp é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. Queridos, sábado que vem a gente está de volta, tá? Até sábado, um grande beijo a todos. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.